tirando esse calor, mas vamos agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Deixa eu explicar, hoje nós temos o final das Libras, tá? Dos nomes dos livros da Bíblia, nós vamos aprender a parte final e depois a gente vai cantar com o tio Paulinho e a tia Carol. Então nós paramos em Tito, então hoje é Filemon, Hebreus, Tiago, primeira, segunda, Pedro, primeira, segunda e terceira, João, Judas e Apocalipse. Vamos conferir agora com a tia Carol e o tio Paulinho? Oi pessoal, hoje nós vamos aprender os nomes dos livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Tchau! E aí pessoal, gostaram? É muito bom matar a saudade, né? Então agora nós vamos para o nosso versículo e para a nossa oração e depois a história. O nosso versículo de hoje, ele está no livro de João, capítulo 13, versículo 34. E diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, Jesus, ele deixou este versículo, né? O Senhor Jesus. E agora, ele disse, no nosso visual: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Vamos repetir? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34. Muito bem! Crianças, com este versículo, o que o Senhor Jesus quis nos dizer? Ele nos disse que nós precisamos amar uns aos outros. E o que é amar uns aos outros? Amar só quem está perto de nós? Amar só quem fala palavras bonitas para nós? Isso também é amor, mas ele fala também amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Jesus, ele nos amou, sendo nós pecadores. Nós não merecíamos o amor de Jesus, mas ele nos amou. Então, amar aos outros, a outras pessoas, não somente aquelas que nos querem bem, que estão ali ao nosso lado. Amar a todos. Por quê? Porque Jesus, ele se entregou por todos nós, não foi? Então, ele nos ensina a nos preocuparmos com as outras pessoas, a não guardar mágoa, a não ficar com raiva, amar até aquelas pessoas que às vezes nos deixam chateados, porque nós precisamos amar e perdoar essas pessoas também, certo? Hoje, nós vamos aprender uma lição muito importante com a história. Mas vamos orar? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça para a gente fazer a nossa oração e começar a nossa história.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Que neste momento, teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre cada criança, cada família, cada lar, Senhor. Seja a tua paz, seja a tua presença, seja a boa mão do Senhor. Fala, Senhor, com cada coração, em nome de Jesus. Amém. A nossa história hoje, ela está no livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. E para a gente começar a nossa história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês, alguma vez, já falou assim: esse brinquedo é só meu, eu não vou dividir com ninguém? Ah, a bola é minha, então vocês vão brincar do que eu quiser, porque senão ninguém vai brincar, ninguém vai jogar bola. Ah, esse videogame é só meu, então a gente vai brincar só do jogo que eu quiser, eu escolho o jogo. Quem já disse isso? Isso, crianças, é sinal de egoísmo. Nossa, o que é egoísmo? Vocês sabem o que é egoísmo? Egoísmo é quando a gente só pensa em nós mesmos. Quando eu só penso em mim, eu não penso em mais ninguém, eu não me preocupo com ninguém. Eu só penso no meu bem. Só quero as coisas o melhor para mim. Isso é egoísmo. Mas será que o Senhor Jesus se agrada do egoísmo? Será que eu estou vivendo a palavra, obedecendo a palavra, quando eu tenho uma atitude egoísta? O que o nosso versículo diz? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor Jesus, ele foi egoísta? Não, né? Jesus não foi egoísta, ele não era egoísta. Então, ele nos ensinou. E por meio da história de hoje, nós vamos ver mais um exemplo disso. Jesus contou uma parábola para os discípulos e para as pessoas, e ele dizia assim, que existiam dois homens. Um homem era muito rico, ele tinha muito dinheiro, ele se vestia de roupas finas, sempre com muito brilho, e a mesa dele era farta, sempre cheia de alimentos. Ele fazia banquetes e dava aquelas festas todos os dias. Esse homem, crianças, ele não se importava com as outras pessoas. Ele era um homem que tinha muitas coisas, mas ele cuidava, aquilo tudo era só dele, ele não ajudava ninguém. Ele não se importava com ninguém, crianças, somente com ele. E aí, tudo que ele tinha era para ele. E Jesus também disse que existia um outro homem, um homem pobre, um mendigo. E esse ele chamou de Lázaro. E diz que esse homem, ele era muito pobre. Ele não tinha onde dormir, crianças. Ele não tinha nada. E ele tinha umas feridas pelo corpo. Diz que até os cães lambiam aquelas feridas. Imaginem, crianças, como era ruim, como era difícil a vida desse homem. E fala que ele comia das sobras da mesa do homem rico. Do que sobrava da mesa do homem rico, eles guardavam e davam para Lázaro comer. Lázaro, crianças, mesmo passando por muitas dificuldades, ele tinha um coração grato, porque Deus cuidava dele, mesmo alimentando com o resto da comida do homem rico. Mas Deus, ele cuidava de Lázaro. E ele tinha alegria no coração dele, porque a Bíblia fala que ele aprendeu, crianças,
a estar alegre em toda e qualquer situação. Lázaro, ele não tinha a mesma vida que o homem rico, mas o coração dele era do Senhor. Ele conhecia Deus e aquilo era suficiente para ele. Deus cuidava de Lázaro, mesmo ele sendo um homem que estava sofrendo aqui. Mas Lázaro, ele era cuidado por Deus. E um dia, o homem pobre, Lázaro, morreu. E ele foi levado pelos anjos ao céu, crianças. Lázaro, ele lá encontrou-se com Abraão. E Lázaro foi consolado de todo o sofrimento que ele teve. Crianças, ele foi para o céu não porque ele sofreu aqui na terra, mas porque aqui ele tinha entendido e ele tinha o Senhor Jesus no coração dele. Por isso que Lázaro, quando morreu, foi para o céu. E lá não tinha mais sofrimento, não tinha dor, não tinha fome. Lázaro lá, ele estava sendo consolado, ele estava em comunhão, ele estava bem no céu. Mas Jesus continuou e disse que o homem rico, ele morreu também. E ele foi sepultado, crianças. Deve ter sido uma coisa muito chique, porque ele tinha muito dinheiro, né? Mas, diferente de Lázaro, ele foi para o inferno. E lá, ele estava em tormento, crianças. A Bíblia fala que lá é um lugar muito quente, muito quente. Nós estamos nesse calor e a gente não aguenta, não é? Aí quando tá muito quente a gente toma uma água, toma um banho, dá uma refrescada e aí fica tudo bem. E Deus, ele manda chuva pra gente ficar bem, não é verdade? Mas neste lugar que o homem rico foi, não tinha nada disso. Era o tempo todo muito quente, muito quente. E então, Jesus disse que este homem, ele olhou para o outro lado e ele viu Lázaro lá com Abraão. Então ele gritou de lá: Abraão, Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo para que eu refresque. Aqui está muito quente. Crianças, Abraão disse para ele: olha, você teve toda a sua riqueza em terra e Lázaro só sofrimento. Agora Lázaro é consolado. Você teve tudo e ele não. Então, agora, e outra, nem que quisesse, teria como, porque aqui não tem como passar para aí. Há um espaço, há uma divisão. Não tem como sair das trevas e vir para o céu. E também não tem como sair do céu e ir para as trevas. Há uma separação entre nós. Crianças, aquele homem, ele ia ficar ali, naquele sofrimento, para sempre. E quando ele ouviu, ele falou: nossa, Abraão, então, por favor, manda que Lázaro volte e fale para os meus irmãos, fale para minha família, para que eles não venham para cá. Mas Abraão disse: olha, eles têm os profetas, que eles os ouçam, que eles escutem, porque não tem como, depois da morte, não tem como a pessoa voltar. E então, crianças, aquele homem, ele ficou em sofrimento eterno para sempre. Crianças, os profetas que Abraão disse para que eles ouvissem, para que as famílias ouvissem,
É porque vocês lembram que nós tivemos muitas pessoas, muitos profetas na Bíblia, que eram pessoas que Deus falava. E falava para eles, e eles falavam para o povo aquilo que Deus tinha mandado. Eles transmitiam a palavra de Deus para as pessoas. E foi assim que nós conhecemos a palavra de Deus. Foi assim que a Bíblia chegou até nós, por causa dessas pessoas. Hoje, quem são os profetas? Hoje nós temos que falar do Senhor Jesus. Nós temos que anunciar, falar da palavra de Deus para as outras pessoas, para quem ainda não sabe, para quem ainda não conhece. Porque o Senhor, Ele deixa a palavra dele para que a gente escute e obedeça. O egoísmo, crianças, não é uma coisa que agrada a Deus. Aquele homem, ele podia ter sido diferente. Ele podia ter ajudado as pessoas, ele podia ter ajudado Lázaro. Ele podia, mas ele só pensou nele mesmo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele ensinou, ele curou, ele ajudou as pessoas mais necessitadas. Jesus, ele não era egoísta. Jesus, ele pensou em todos, pensou no bem de todos. E ele se entregou por amor a nós. Ele não pensou em não fazer, ele quis, ele ouviu, ele obedeceu a Deus por amor a nós. O egoísmo não agrada a Deus. Então, crianças, que vocês possam pensar e nessa semana, as atitudes de vocês, que vocês queiram ser como Jesus. O homem pobre, ele foi para o céu não porque ele passou dificuldade, mas porque ele tinha o Senhor no coração dele. Ele tinha um coração grato, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então, crianças, que vocês façam como ele, que o Senhor Jesus esteja sempre no coração de vocês e que as suas atitudes mostrem Jesus, falem de Jesus para as outras pessoas também, para que elas não tenham o fim daquele homem, que não vão para o inferno, mas que elas tenham o céu por meio da vida de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima.